Eu não sei como expressar a alegria, a gratidão. Ao longo de vários meses e anos, os irmãos aqui têm nos apoiado e a gente realmente glorifica o Senhor por isso. Eu sempre admiro, até perguntei hoje lá na reunião de oração, antes da gente entrar aqui para o culto, se a igreja continua fazendo aquele esforço missionário uma vez por ano numa cidade, né? E eu fiquei muito feliz sabendo que isso continua. Já são vários anos, né? 20 anos, que coisa extraordinária. E eu quero só dizer uma coisa para os irmãos, que o Deus da paz os santifique em tudo. E que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, a gente orou aqui, junto com o diácono, né, sobre as pessoas enfermas. Eu tenho ficado impressionado. Quantas pessoas estão enfermas, com doenças que... É todo dia. Nós temos uma lista de oração imensa e cada vez está aumentando mais. Recentemente um pastor, amigo meu lá da Argentina, descrevendo, dizendo, ó, o nosso neto de 10 anos, agora com a diabetes tipo 1, foi um terremoto na família, os irmãozinhos e coisas. E a gente fica pensando, né, essas provações, essas enfermidades, essas lutas que todos nós passamos, não só na questão da enfermidade, mas em tantas áreas da nossa vida. E esse texto de que o Espírito, a alma e o corpo, eu realmente tenho orado. Nós temos, os irmãos estão no nosso calendário de oração também, a gente ora por vocês, pela igreja no todo, mas o meu desejo sincero é que espiritualmente cada irmão e irmã esteja forte, saudável, adorando a Deus em espírito e verdade, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que os irmãos sejam saudáveis na alma, saúde emocional, saúde intelectual, saúde para tomar decisões sábias, como nós precisamos. E sabe que muitas vezes a doença do corpo é psicossomática. A alma está com problema. O irmão orou, né, sobre a união da família, né? Irmãos, esse mês é um mês extraordinário. A gente cantou aquele cântico, né, sobre família. Irmãos, que as nossas famílias sejam saudáveis emocionalmente, intelectualmente, e para tomar decisões corretas, é uma coisa extraordinária. E a saúde do corpo, né? Corpo são, mente sã, e que nós precisamos dessa saúde. E quem nos dá, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Eu creio que Deus quer nos ver como uma igreja saudável, uma igreja realmente viva, uma igreja que trabalhe naquilo para o qual ela existe. É proclamar o nome glorioso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu queria só, podemos começar abrindo ali, eu acabei não ficando com, esse aqui, né? É esse aqui, está aqui. O pastor Neto falou sobre a janela 014. Na verdade, o grande desafio, essa janela foi pelos missiólogos identificada como janela 414, mas na APEC a gente resolveu mudar o nome para a janela 014, porque não é só de 4 a 14 anos, é uma janela assim da faixa etária. A janela 1040, que é muito conhecida, quem já ouviu falar da janela 1040? É uma janela que acima da linha do Equador, latitude 10 até 40, ali pega uma faixa do norte da África, entra pelo Oriente Médio, avança para a Ásia. Você tem ali só duas nações que têm mais da metade da população do mundo, China e Índia. É uma faixazinha curta, mas ali onde que prevalece a perseguição para os cristãos. Quem é crente é degolado. Não sei se os irmãos acompanham o noticiário da missão Portas Abertas, uma missão extraordinária, que mostra realmente a perseguição que muitos crentes sentem e sofrem nessa região do mundo. Então, os missiólogos descobriram que era uma janela de necessidade muito grande, porque ali se concentra uma população, praticamente metade da população mundial está ali, de 8 bilhões, 4 bilhões estão na janela 1040. E ali ninguém entra como missionário. Eu tenho um irmão, acho que o Neto lembra dele, o Gerson, ele chegou ontem. Ele vive atualmente na Noruega, ele terminou o trabalho dele na Tunísia, trabalhou no Senegal, trabalhou na Etiópia, trabalhou na Índia, vários países ali daquela região da janela 1040, e embora jubilado, porque a missão dele completa 70 anos, tem que pendurar chuteira, né? Mas ele continuou, e ele terminou no Uzbequistão, ele veio do Uzbequistão, onde o meu sobrinho trabalhou durante 9 anos ali, um lugar que você não pode se reunir livremente.
Você vê, os irmãos aqui vão fazer essa obra extraordinária. Eu fico pensando como é que vai ficar bonito aqui, olhando lá no envelope, né, especial de ofertas. Que bênção a gente poder se reunir livremente. Mas tem lugares que eles não podem cantar. Tem que cantar sem fazer barulho. É uma coisa impressionante, a liberdade que nós temos. Então, durante muitos anos, essa janela 1040 ficou na mente, no coração de muitos crentes, muitas igrejas, e houve um esforço muito grande de oração, diariamente por aqueles países daquela janela chamada 1040. Mas, no final do século passado, os mesmos missiólogos que cunharam essa expressão janela 1040, eles descobriram uma janela que não estava sendo percebida. E, aliás, eu trabalho 53 anos já nessa janela, e, lamentavelmente, ainda ela é desconhecida. As pessoas não dão valor. É impressionante como as pessoas não percebem. É uma janela não geográfica, como a 1040, mas é uma janela da faixa etária. O nome que eles deram foi janela 414. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, porque os índices de pesquisas que são feitos em vários lugares do mundo indicam o seguinte: a maioria dos que são crentes no Senhor Jesus Cristo, daqueles que um dia... Quando eu falo crentes no Senhor Jesus Cristo, eu me refiro àquelas pessoas que andavam com as costas viradas para Deus, sabe, longe de Deus, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, fazendo o que eles bem interessavam. Na verdade, o Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que eram pessoas que estavam mortas nos seus delitos e pecados, vivendo realmente como filhos da desobediência, debaixo da influência do príncipe da potestade do ar, pessoas que vivem debaixo do domínio de Satanás, do pecado. O pecado é uma desgraça na humanidade. Não dá para entender o mundo que a gente vive sem lembrar que houve um problema da queda do homem. E passa ano, passa década, passa século, passa milênio, e o problema do homem é sempre o mesmo. Não há solução política, não há solução filosófica, não há solução psicológica, não há solução nenhuma, a não ser no sangue derramado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E a pessoa então vivia no pecado. Quando ele ouviu que Jesus é a solução, o que aconteceu? Ele se arrependeu. Arrependimento não é simplesmente você ficar triste porque você pecou, fez alguma coisa ruim. Há uma mudança na mente, a metanoia, muda o coração. A pessoa, ela se vira, ela olha para a cruz e ela recebe a Cristo como seu Salvador. E quando você pergunta com que idade que você se arrependeu e se voltou para Jesus, irmãos, a maioria é antes dos 15 anos. George Barna é um grande pesquisador, escreveu vários livros, ele trabalha nos Estados Unidos, tem uma fundação George Barna, no Canadá também. Ele escreveu um livro, olha só o título, da Semana de Família, Faça do seu filho um campeão espiritual. Olha só. Faça do seu filho um campeão espiritual. A gente às vezes quer ver os nossos filhos grandes na sociedade. Nós investimos tanto para ter plano de saúde, boa roupa, boa alimentação, estudos, e faz artes marciais, e faz música, e aprende várias línguas. Nós investimos tanto, mas quase nós não investimos para fazer os nossos filhos grandes nas coisas de Deus. O George Barna escreveu esse livro, eu recomendo você adquirir esse livro, Fazendo do seu filho um campeão. Ele fala da necessidade de a família passar, os pais, não terceirizarem, mas passarem eles para os seus filhos, e quem é avô, para os seus netos, a cosmovisão cristã. Quem é Deus? O poder de Deus, aquele que trouxe o universo à existência. Ele falou e tudo se fez. Aquele que se encarnou, se tornou homem, lá na manjedoura nasceu para poder ir até a cruz, derramar seu sangue, foi sepultado, mas ressuscitou com poder e glória, está hoje assentado à direita da majestade nas alturas, e diz a palavra de Deus, ele sustenta esse universo pela palavra do seu poder. O nosso Senhor Jesus Cristo é extraordinariamente grande, irmãos, ele é o Criador de todas as coisas, e nós temos que passar isso para os nossos filhos, para que eles confiem no Senhor. E ele disse então o seguinte, se uma pessoa, olha só a frase dele, se uma pessoa não vier a Cristo até os 18 anos, se uma pessoa não vier a Cristo até os 18 anos, as chances dela vir a se converter são muito limitadas, 6%. Aliás, essa pesquisa da janela 414, que identificou
que o maior desafio que existe para a Igreja de Cristo é alcançar aqueles que estão abaixo dos 15 anos, irmãos. A gente investe mais nos adultos, a gente investe pouco. Muitas vezes o orçamento de uma igreja destinada para a janela 414 é ínfimo. A gente não vê isso, a gente não percebe. O maior campo missionário aqui desta igreja, a primeira igreja batista de São Caetano, o maior campo missionário são as crianças que vivem aqui ao redor. E a gente, o que está fazendo para alcançar essas crianças? Mal e mal, tem igrejas que alcançam os seus próprios filhos. E hoje, os pais têm poucos filhos, têm poucas crianças. Eu estava dizendo para o pastor Neto, eu estou ficando assim, perturbado, sinceramente, eu vou dizer para os irmãos. Eu tenho falado de várias igrejas. Tem igrejas que eu chego, que tem 2 crianças. Uma criança, nenhuma. E às vezes igrejas, inclusive maiores do que essa, igrejas que teriam assim capacidade de ter mais ou menos 600 pessoas, tem uns 30, 40 pessoas. A maioria de cabelo branco, não tem jovens, não tem criança. Igrejas, um pastor me procurou lá no Parque do Chaves, onde eu estou residindo, a nossa igreja tem 50 anos. Pastor, o que eu faço? Não tem nenhuma criança. E eu fui lá, a igreja está do lado de um Singapura, prédio, tem criança à vontade ali. Né? Eu falei, vou fazer uma escola bíblica de férias aqui, né? Vou fazer um EBE. Não tem ninguém que queira ajudar. Imagina, uma igreja que vai desaparecer, porque não investe nas crianças, não investe. Então, a preocupação que tem... Eu estou jubilado, podia estar ficando em casa agora, na rede, tomando suco, cafezinho, batendo papo. Eu estava dizendo para o André, né, estou trabalhando, acho que foi por pastor, né? Estou trabalhando mais agora do que antes, né? Porque eu não posso ficar parado vendo que as crianças não estão sendo alvo do alcance da Igreja de Cristo, infelizmente, não. Então, a janela 014 é porque não é só depois dos 4, mesmo quando é bebê. Oh, eu não sei se tem alguma mãe grávida. Eu tenho um hábito, é o seguinte, quando eu vejo uma mulher grávida, eu até quero passar essa sugestão para você. Quando você vê uma mulher grávida, você já ora por aquela criança que está na barriga da mãe. Ora já, né? Ora, para quem você nem conhece, nem sabe quem é. Ora. Aliás, é isso que a gente faz, né? Antes de nascer, orando. Aliás, Agostinho, um grande teólogo que foi do início dos séculos, né? No ano 300, mais ou menos, ele disse assim, primeiro, a gente fala com Deus sobre as crianças. Depois a gente fala para as crianças a respeito de Deus, dizendo que primeira coisa, temos que orar. Ore pelo seu filho. Coloque o seu filho na presença de Deus. Leve ele realmente a ouvir. Sabe aquelas músicas, né? O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, sim. Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. Eu aprendi isso quando eu era molequinho, assim. E sabe, tem gente, eu já ouvi um pastor dizendo, está assustando as crianças. Assustando coisa nenhuma. Está assustando coisa nenhuma. Está fazendo a criança a ter sabedoria, porque o temor do Senhor é o princípio da... E o que é o temor do Senhor? Eu fico pensando que seria uma revolução em cada uma das nossas vidas, a gente levantar de manhã, abrir o olho e falar, o Senhor está aqui. Jesus está presente, Ele é onisciente, onipresente. E você saber que o que você faz, o que você diz, Deus está vendo, isso deve nos levar a ter um comportamento um pouquinho melhor. Na verdade, mas quantas coisas a gente aprende quando criança? Eu participei agora na primeira semana de março de uma consulta de tradutores da Bíblia na oralidade. O fato é o seguinte, traduzir a Bíblia para uma língua é um trabalho espinhoso, difícil. E muitas vezes aquela etnia acaba tendo... Poucas etnias do Brasil têm a Bíblia completa, poucas, tem partes da Bíblia. Mas o fato é que, embora tenha a Bíblia, o pessoal não sabe ler. Então, hoje há um movimento, inclusive a Sociedade Bíblica está empenhada nisso, algumas organizações também, nós estamos nos envolvendo com essa área, de questão de ter a Bíblia na oralidade. Na oralidade, a pessoa internaliza o texto da Bíblia, ele fala aquela língua, e ele fala na sua própria linguagem, para as pessoas ouvirem. E eu fiquei pensando, as nossas crianças
precisam ouvir de Cristo quando estão na oralidade. Ninguém sabe ler. Eu aprendi tantos, irmãos, muitos versículos que eu sei de cor, a gente tinha que aprender versículos, a letra A, B, C, D. A minha mãe éramos 3 irmãos, a gente tinha que aprender. A letra B era fácil, né? Só as bem-aventuranças eram vários, a gente sabia de cor. Salmos inteiros, passagens inteiras. Então, às vezes, ela pegava um saquinho, colocava as letras, A, B, C, D, aí ela chacoalhava. Então, veja bem, a minha mãe, meu pai, eu, o Gerson, meu irmão, depois de mim, e o caçula, o Gilson, né, os 3 irmãos. Ela puxava a letra. Letra C. Celebrarei com júbilo o Senhor todos os moradores da terra. E cada um tinha que falar. Letra D. Deixai vir a mim os pequenos. Eis o Cordeiro de Deus. Letra B. Var. Então, e agora o detalhe. Você tinha que saber 5 versículos de cada letra. Porque não podia repetir o que o pai tinha falado, o que o irmão tinha falado. Tinha que ser. E a gente tinha que decorar. Tinha que decorar. A gente, nas férias, íamos para um sítio de um tio meu lá em Jarinu, entre Atibaia e Jundiaí, tinha um sítio lá, a gente passava as férias lá, via os primos ali, etc. Ficávamos uma semana lá, às vezes até 2, e a minha mãe fazia a mesma brincadeira com os primos, todo mundo. Hoje a gente encontra os primos, né, todo mundo já está virando avô também, e aí a gente lembra que a tiazinha, era minha mãe, Mariazinha, chamava ela de tiazinha, a tiazinha fazia aquela brincadeira, tinha que puxar a letra, a gente tinha que falar. E como era difícil, a gente sabia tantos versículos para falar. Agora, o grande problema é que às vezes saía a letra Z. Aí todo mundo gritava ao mesmo tempo, Zaqueu, desce depressa. Era o único que tinha, né? Mas o fato é o seguinte, essa janela 4-14, porque dos 4 aos 14, a maioria se converte. Praticamente chega aos 80%, 85% em alguns lugares. De 15 a 30 anos, é 4, 5, 6%, às vezes. É 10%, de 15 a 10 a 12%, de 15 a 30. E dos 30 em diante, 4, 5%. E você visita aquele vovozinho no asilo, ora, canta o hino, o pessoal, ele gosta do violão, toma um cafezinho com um pedacinho de bolo de fubá, né? Você conversa e tal. E aí o velhinho gosta, e você chega assim, e aí, vovô? Quer receber Jesus Cristo hoje? Ele olha para você e fala, eu nasci na minha lei eu vou morrer, né? Que coisa, eu nunca vi gente de coração tão duro como o velho, sinceramente. Por isso que tem que alcançar, enquanto eles são crianças, esse é o desafio da janela. O pastor falou que tem mais uma terceira janela, eu descobri essa terceira janela agora, no mês de março, eu não sabia, que é a janela verde. A janela verde é uma faixa abaixo da linha do Equador, acho que é latitude 27, se eu não me engano, até 37, é uma faixa onde tem as florestas no mundo, as grandes florestas. É a parte que pega a floresta amazônica, a área amazônica, pega florestas da África, regiões da África onde tem florestas, tem os hipopótamos, os elefantes, aquela coisa toda, e vai até florestas na Ásia. São os povos onde tem a maior parte das nações que ainda nunca ouviram falar de Jesus. E eu queria, tribais, são tribos, são etnias. No Brasil são 340 etnias, minha gente, é muita gente. E eu queria, se eu pudesse deixar um desafio para os irmãos aqui, é o seguinte, irmãos, não queira que o seu filho e a sua filha seja milionário. Não queira isso. Deus quer fazer dele missionário. Irmãos, quem é que vai alcançar os povos que ainda nunca ouviram? São os nossos filhos. Houve um tempo que os pais, pastor, dedicavam um filho para ser pastor. Eu, quando fui ordenado pastor, numa igreja presbiteriana independente, lá na Água Rasa, a minha filha Débora era pequena, bebê. Minha esposa está aqui. Meu pai nos levou para casa, fez um chazinho lá, um lanche no final do culto e tal. E ele me contou, eu não sabia. Antes de você nascer, eu e a sua mãe tínhamos dedicado você para ser pastor. Eu não sabia. E eu tive um período de ficar longe de Deus. Fiquei longe de Deus. Meu pai fez um instituto bíblico na turma dele, quase todos os missionários que fizeram o curso foram para o trabalho indígena. Meu pai não foi. Ele não foi, ele tinha um bom emprego e tal, ele não foi. E aí a minha mãe engravidou, meu irmão 4 anos mais novo que eu, e ele
eu lembro dele, quando eu tinha 10 anos, ele tinha 6, na nossa igreja, um pastor fez um apelo. Ele ficou até hospedado na nossa casa, Carlos Taylor. Ele falava sobre trabalho indígena. Ele era ligado à Missão Novas Tribos do Brasil. E ele falava dos indígenas e tal. E ele, sexta, sábado, domingo. No domingo à noite, no final, ele fez um apelo. Quem quer ser missionário entre os indígenas hoje, vem aqui na frente. Depois de toda a pregação, no sábado, no domingo, era o final da reunião. E quem vai na frente chorando? Chorando, meu irmão, ele saiu, ele ficou chorando lá, e o pastor, tem mais alguém, é só essa criança aqui, tem mais alguém, é só essa criança, e não foi ninguém, foi só ele mesmo, e ele chorou, chorava ali e tal. Aquela igreja teve uma atitude fantástica. O pastor, era o pastor Sete Ferraz, ele era um médico, eles fizeram um fundo missionário chamado Fundo Sete Ferraz, para sustentar o meu irmão quando ele fosse para se preparar para o trabalho indígena. Interessante. Ele também ficou um tempo afastado, e quando ele se voltou para o Senhor, e ele dava um trabalho para minha mãe, porque ele dizia o seguinte, eu quero comer carne crua, porque índio come carne crua. Ele queria ser índio, já, ele queria fazer tudo que era índio, ele vivia assim com o negócio na cabeça, o negócio era um barato. Ele era perturbado com esse negócio. Mas ele se afastou. Quando ele voltou, inclusive ele se envolveu com drogas e tudo mais, mas ele, sempre orando por ele, ele se voltou. Quando ele se voltou, no primeiro domingo que ele estava na igreja, tinha uma missionária falando do Instituto Bíblico Peniel, que é uma instituição das Novas Tribos, que treina pessoas para o trabalho indígena. Aquilo nele assim, e ele trabalhou 28 anos com as Novas Tribos, e aí, como disse, ele foi jubilado agora, terminando o trabalho dele na Tunísia, vários países que ele trabalhou, da janela 1040. E o fato é o seguinte, quando ele foi recebido na missão para ser missionário, os meus pais fizeram a mesma coisa. Levaram ele para casa, a Maitê, a minha cunhada, fizeram lá um lanchinho, e meu pai falou, olha, ele chorava, meu pai, eu fui covarde, eu não fui para o trabalho indígena, mas você estava na barriga da sua mãe, nós dedicamos você para ser missionário entre os índios. Já pensou? Quem vai dedicar o filho para servir a Deus aqui hoje, né? Mas olha, para você conceituar melhor essa janela, parece que não está passando. Qual que é? É da direita, né? Tem aqui, vamos ler juntos essas últimas palavras de Jesus. Eu acho importante a gente observar as últimas palavras que Jesus proferiu estando aqui na terra. E ele falou isso depois da sua ressurreição. No livro de Mateus, que conta, que tem também a grande comissão, Jesus aparece diante deles dizendo assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, né, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso lá em Mateus. Em Marcos, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Em Lucas, vocês vão para todas as nações pregando arrependimento para a remissão de pecados. Lá em João, como o Pai me enviou, eu também vos envio. E Lucas registra o que seria as últimas palavras de Jesus. Vamos ler juntos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E nessa hora, ele foi subindo. Você lembra do tempo? Ele foi subindo. Os discípulos ficaram olhando, uma nuvem cobriu esse cara assim, até que 2 anjos se aproximaram, né? Da mesma maneira que ele subiu, ele voltará. Mas as últimas palavras dele, até os confins da terra. Você sabe que as palavras de um homem, finais, são marcantes. Meu pai, ele acabou contraindo doença do Parkinson, e ele acabou, inclusive, por causa de uma pneumonia, teve falência múltipla dos órgãos. As últimas palavras que eu vi dele ainda no hospital, com soro, tudo ali, e com dificuldade de falar por causa do Parkinson, ele disse assim, eu sei em quem eu tenho crido, estou bem certo que é poderoso, sabe? Você nunca mais esquece. Agora aqui não é alguém que morreu, é alguém que venceu a morte. É o comandante do universo. Ele está dizendo o seguinte, sereis minhas testemunhas.
até os confins da terra. E veja bem que, embora historicamente teve um começo em Jerusalém, para a Judéia, depois foi para Samaria, depois começou na casa de Cornélio, e esparramou, e as viagens missionárias de Paulo mostram o avanço, mas, na verdade, o texto, se você olhar bem o que está dito na gramática, na palavra, sereis minhas testemunhas, tanto em como lá. Então, veja bem, o irmão aqui disse que a igreja, eu fiquei contente ouvindo a igreja, a primeira igreja batista de São Caetano, uma igreja missionária, em Jerusalém, aqui, onde Deus nos colocou, em São Caetano, em Biritiba, Mirim, que vocês estiveram, né? Vamos dizer, mais na Judéia, vocês têm ido até Samaria, alguns obreiros que estão... Sataremaué, tem uma missionária da PEC que vocês ajudam, ela está, vamos dizer, na Samaria, ela está lá, quase nos confins da terra, né? Mas vocês têm ajudado, eu lembro que vocês têm ajudado pessoas até na parte do Oriente Médio, não é? Confins da terra. Nós temos que ser testemunhas em toda parte. Jerusalém, Judéia, Samaria, é até os confins da terra. É uma missão que a gente diria o seguinte, o mundo é a tarefa incrível, é uma tarefa mundial, é o mundo todo, o campo é o mundo, disse Jesus. E tem essas duas janelas. Eu não coloquei aqui, teria que colocar a terceira, que é a janela verde, né? A janela 1040, a janela 014. A gente pode dizer que existem 3 mundos, e eu queria que você soubesse o seguinte, tem o mundo A, que é o mundo daqueles que nunca, jamais ouviram falar de Cristo. Não sabem. Existem bilhões de pessoas que nunca ouviram nada, não sabem nada a respeito de Cristo. O mundo B são pessoas que vivem junto com os cristãos, eles são de outras religiões, mas eles conhecem um pouco a respeito da palavra de Deus, a respeito de quem é Jesus Cristo. Já ouviu falar de Cristo, mas não é cristão. E o mundo C, que é o mundo chamado cristão. O mundo chamado cristão. Por exemplo, o São Paulo, Brasil, é considerado um país cristão. A América Latina, como se fosse um continente cristão. Mas veja bem, nesse mundo cristão, quantos que de fato nasceram de novo? Quantos que de fato creem só em Cristo? Hoje, quantas pessoas se dizem cristãs, mas elas confiam nas suas boas ações. Eu vou na missa todo dia, eu ajudo as pessoas pobres, eu já fui batizado, eu participo da Santa Ceia, eu já fui confirmado, eu frequento a igreja. As pessoas, elas confiam nas suas ações, nas boas ações que fazem. Ainda, mesmo dentro das igrejas evangélicas, irmãos, tem pessoas que ainda não nasceram de novo. Tem um camarada que ele se formou comigo no seminário, ele foi ordenado pastor, ele foi para o trabalho no campo missionário, depois de 7 anos no pastorado. Eu estava no Rio de Janeiro na ocasião, ele me escreveu uma carta para dizer que, finalmente, ele falou, até agora eu era pastor, mas eu ainda não era salvo. Eu não tinha me convertido, eu ainda não tinha nascido de novo. Agora eu entendi o que é o novo nascimento. Pode ser que tenha gente aqui hoje, que embora participa, canta, e está sempre ali, que nunca disse assim, Senhor Jesus, vem realmente morar no meu coração. Aliás, Jesus disse uma coisa que é preciso a gente prestar atenção. Jesus disse assim, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, no teu nome nós pregamos. Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios. Senhor, no teu nome nós fizemos milagres. Irmão, milagre não prova nada. Ações não provam nada. E Jesus vai dizer para essas pessoas, nunca conheci vocês. Jesus conhece você? Essa que é a questão. Nunca te conheci. Então, a gente percebe que, embora exista há muita coisa a se fazer no mundo chamado cristão. Quantos pais, eu tenho assim centenas, talvez milhares de nomes de pais que me deram os nomes dos seus filhos, às vezes, no final de uma reunião, a pessoa coloca um papelzinho no bolso assim, pastor, ora pelo meu filho, foi criado na igreja. Está longe de Deus. Ora pela minha filha, foi criado na igreja, foi para a faculdade, não quer mais saber de nada. Olha meu filho, tanto que a gente ouviu, foi criado na igreja, criado na igreja, criado na igreja, que a gente diz assim, muita criança fica igrejada, mas nunca foi realmente evangelizada. Ela nunca disse, Senhor Jesus, vem realmente morar no meu coração. Eu não sei se eu já contei aqui, eu acho que já contei, da minha filha mais velha,
com 3 aninhos, sempre ela queria ouvir a história de Noé. E às vezes a gente trazia uma outra história para contar no culto doméstico. Não, conta a história de Noé. E a gente contava. Eu já não aguentava mais contar a história de Noé, porque ela queria ouvir. Conta a história de Noé, conta a história. Um dia eu contei a história de Noé, ela dormiu no beliche em cima, a Keila tinha 1 aninho, dormiu no beliche embaixo, o Felipe não tinha nem nascido ainda, eram os pequenininhos. Aí não tinha nem nascido o caçula. Aí eu estou saindo do quarto, depois de ter orado com ela, com a Keila, já estava dormindo, ela falou, papai, eu não quero ser como as pessoas da época de Noé. Eu quero Jesus no meu coração. Eu falei, por quê? Porque eu faço muitas coisas ruins. Eu falei, o que você faz? Ele disse assim, eu judio da Keila. Olha, 3 anos. Né? Eu briguei com o Cristian, o vizinho vinha brigar. Eu morava aqui no Cambuci, né? Brigava no quintal, brigou com o menino. Eu desobedeço, papai, desobedeço a mamãe. E ela começou a chorar. Eu falei palavrão. 3 anos, uma miserável pecadora. Né? E agora, quem é que convence do pecado? E ela falou, papai, me ajuda. Eu falei, você mesmo vai falar com Jesus agora. Ela fechou os olhos. Senhor Jesus, vem tirar todo o pecado do meu coração. Hoje ela está com 44. 45, né? 45. E nunca tivemos nenhuma dificuldade com ela. Mas ela com 3, por isso que a gente fala janela 014, porque ela se converteu antes dos 4, né? Antes dos 4. Eu não vou contar todos os 3. A Keila era terrível, ela nem parecia ser filha de missionário, era um problema sério, aquela menina. Mas teve um dia, ela estava com as bonequinhas todas assim, na sala, dando aula de escola dominical para as crianças, né? Para as bonequinhas. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Ela, quem quer aceitar Jesus? Aí a minha esposa saiu lá da cozinha, foi lá na sala. Eu não estava em casa nesse dia, eu tinha levado a Débora na aula de piano, né? Aí ela chegou lá e falou, Keila, a boneca não tem coração de verdade. Escuta seu coraçãozinho aqui, mas a boneca não tem. Ela não pode aceitar Jesus, mas você pode. Você já recebeu? Eu não. Eu não. Bom, resumindo a história, naquele dia que ela queria converter as bonecas, ela então... Senhor, e como ela era uma pessoa terrível, tinha puxado, acho que era a mãe, não era o pai. Mas ela era uma pessoa terrível, a gente viu a mudança nela extraordinária, porque ela recebeu a Cristo e hoje ela está com 43, também andando com Deus, é impressionante. Eu não vou contar do Felipe também, mas o fato é o seguinte, a janela que a gente fala, no meio cristão, mesmo nas igrejas evangélicas, às vezes nós deixamos de alcançar os nossos próprios filhos. A igreja ajuda, a igreja tem um departamento infantil, mas assim eu vejo assim, uma negligência dos pais em ter o seu culto doméstico. Há uma pesquisa, como é o mês da família, né? Há uma pesquisa de que de cada 100 lares cristãos, apenas meia dúzia tem o hábito de honrar a Deus com o culto doméstico. 94 de cada 100 lares cristãos não tem tempo junto com Deus, com a família. Isso é uma coisa que precisa ser consertada, irmãos. Tem que ser consertada. A gente tem um tempinho para memorizar um versículo, para cantar uma música. Não é fazer culto, não é culto. É fazer uma coisa simples, singela, com toda a tranquilidade, mas que as crianças percebam o nosso amor à palavra do Senhor. Agora, existe também o que a gente chamaria dos 4 esquemas de evangelização. Só para você, a dimensão da obra missionária. Existe um esquema chamado E0, o E1, o E2 e o E3. O que é isso? O E0 é você alcançar a sua Jerusalém. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu ganhar os meus filhos para Jesus. É o privilégio que a gente tem, ganhar os nossos próprios filhos para Cristo. É o E0. Você não tem que aprender uma nova língua, você convive. É o trabalho na igreja local. Sabe que muitas igrejas, aquele pastor que eu mencionei lá do Parque do Chaves, não tem ninguém que quer ajudar. Às vezes faltam pessoas que queiram ser missionários na sua própria igreja, alcançando os pequeninos, servindo a Deus ali. É um trabalho extraordinário. E eu diria para os irmãos o seguinte, o melhor professor podia ficar no berçário, para poder já... Eu trabalhei com uma igreja em Itacoaxetuba, divisa de... Jardim das Oliveiras, divisa de São Paulo com Itacoaxetuba, na Estrada Velha, para o Rio de Janeiro.
E ali eu dirigia aquela igreja, eu era seminarista na época, então a gente tinha pela manhã, tinha a escola dominical, tinha a classe de crianças, dos jovens, dos adultos e dos pequenininhos, porque não tinha muito espaço. Então, os professores, eles tinham que chegar meia hora antes, que eu ia saber se eles tinham preparado a lição. O que você vai dar? Tal, para eles, havia uma checagem. O pessoal tem que se preparar para poder dar uma boa aula. E aí a gente orava, cada um ia para a sua classe. E sabe qual era a minha classe? Era dos pequenininhos. Pequenininhos. Então, eu chegava com aquela molecadinha lá, a gente saía, assim, tinha um jardinzinho para procurar formiguinha. Olha aqui, aí pegava a formiga, tá vendo? Quem fez a formiga? Deus. Quem fez? Deus. Pega a formiguinha, pega. Tinha lá umas saúvas que comiam folhas de eucalipto, né? Então eu pegava aquela mais gorduchinha, tá vendo aqui? Essa aqui é a saúva. Aí, irmãos, vocês vão dar risada, mas eu comia assim, e falava assim, olha, é melhor do que drops de hortelã, mentol, né? Porque fica um aroma tão gostoso e tal. E algumas crianças participaram daquela experiência. O filho do Vacílio, do Davi, eu ensinei ele a comer formiga lá no acampamento. Então, eu levava uma mexerica, e a gente dava lições sobre a formiga, sobre quem é Jesus, a palavra de Deus. Levava uma mexerica, aí quem fez a mexerica? Foi Deus. Aí abria assim, olha que cheiroso. Quem fez? Foi Deus. Aí vamos experimentar? Aí, gostoso. Quem fez? Foi Deus. Tem um desses meninos, ele é diácono numa igreja batista lá em Itaim, lá para São Miguel. Ele me escreveu essa semana, até mostrei para minha esposa. Ele falou assim, nunca vou me esquecer das aulas que eu tive quando eu era bebê lá na sua igreja. Aquilo me marcou, ele contou várias coisas, eu nem me lembro mais de muita coisa. Mas o fato é o seguinte, temos que ganhar os pequenos, no meio cristão, os nossos filhos. Temos que ganhar realmente aqueles que estão mais próximos. Aí o E1 você tem que sair fora das quatro paredes da igreja, da sua casa. Talvez o E1 seria você abrir a porta da sua casa. Isso é missão, irmãos. Você pode ser um missionário abrindo a porta da sua casa para que as crianças da sua vizinhança venham ouvir a palavra de Deus. Talvez no seu prédio tenha um trabalho com as crianças ali para contar uma história, para mostrar o amor de Deus ao contar uma história, falar que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras, evangelizar e discipular. Então, é um trabalho mais além. Tem um trabalho que é o E2, que é Samaria. Você vai mais distante ainda, para você poder testemunhar. E tem o E3, que é os confins da terra. Eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. De cada 100 missionários, apenas 7 vão para os confins da terra. O grande esforço missionário é trabalhar onde já tem gente trabalhando. É impressionante. Falta uma visão daqueles que nunca ouviram falar. É uma coisa impressionante. E nós tivemos uma alegria, junto ao Ministério da PEC, de fazer um projeto que nós chamávamos Crianças da África Portuguesa para Cristo. Eu fiz 64 dias, eu fiz uma viagem sozinho de sondagem, visitando Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Visitei também a África do Sul, Costa do Marfim, Senegal, alguns países, Cabo Verde, vários países ali, para ver como é que era o terreno, para poder a gente levar equipes para poder evangelizar. E nós nunca tivemos a ideia de mandar missionário do Brasil para lá, nunca. Essa ideia estava descartada. A ideia era levantar líderes locais para que eles assumissem o trabalho. E a gente chegava, por exemplo, em Guiné-Bissau, e chamava os pastores e os missionários lá, todos para dizer, o pessoal, olha, a PEC chegou e tal. A gente fazia um café pela manhã com a turma para contar o projeto. Aí eles perguntavam, quem que vocês vão mandar aqui para... Precisa, a PEC tem que vir aqui para alcançar as que precisa vir aqui alguém para falar sobre as crianças e tal. Eu falei assim, nós não vamos mandar ninguém. Eu preciso da ajuda de vocês, para vocês me identificarem pessoas que possam ter potencial para serem treinadas e eles mesmos evangelizarem. Eu fiquei decepcionado com missões. Em Moçambique, em Angola, em Guiné-Bissau, em vários países, porque muitos missionários diziam assim, esse povo não tem condições. Tem que vir alguém. Eles não vão conseguir fazer, tem que vir alguém. Eu falei, de jeito nenhum, vai ser aqui mesmo.
Nós temos que conseguir aqui. E foi dando murro em ponta de faca que a gente conseguiu fazer. E nós estabelecemos o trabalho da PEC nesses países todos. Aquele jovenzinho que foi o primeiro diretor da PEC de Moçambique, hoje é o diretor regional de toda a África Austral. Ele quem conduz o trabalho ali. Era alguém que ninguém dava valor para nada. E eles fazem um trabalho melhor do que a gente. É a mesma coisa, depois de mais de 15 anos fazendo várias viagens para a África, etc. e tal, fizemos um instituto de liderança lá, formando líderes locais. A gente pensou, puxa, por que a gente atravessa o Oceano Atlântico e não alcança as tribos aqui no Brasil? Aí nós tivemos o projeto Crianças Indígenas para Cristo, a mesma ideia. Procurar, a gente visitou primeiro as missões, as várias missões. Quem vocês têm já treinado, pessoas que vocês já ganharam, pessoas que já fizeram curso teológico, pessoas que podiam ser treinadas para serem missionários entre as crianças das suas etnias. Foi o primeiro curso de liderança que foi feito na beira do rio Urubu, 180 quilômetros distante de Manaus, na beira do rio ali. Nós tivemos 10 pessoas, mas com que dificuldade as pessoas das missões não enviaram ninguém. A gente pensava que nem poderia ser realizado, mas ali começou a surgir. Hoje nós temos 17 etnias com missionários indígenas, que trabalham com seus próprios povos, igual a Miriam de Santarém, igual o Gerson, que trabalha com os Maniuas, o Gabriel com os Orós, com os gerentes, várias etnias, mas é alcançar os confins da terra. E olha, se há uma necessidade hoje, é de tradutores da Bíblia, que talvez vai ser o seu filho, que vai ser um deles. Será que você poderia hoje pensar nisso? O que o meu filho, o que vai ser? A pergunta foi feita para o Zacarias, quando o filhinho dele foi anunciado que a esposa daria à luz, né, o João Batista, e ele ficou mudo, que ele não acreditou. Tal. Quando o menino nasceu, queriam dar o nome do pai, Zacarias, né? Não, porque o próprio anjo disse, o nome dele será João. Aí eles perguntaram para o pai, ele pediu uma tabuinha, ele escreveu, João é o seu nome. Aí todo mundo se maravilhou, porque naquela hora, depois de um tempo de mudez, ele tinha que se comunicar por sinais. Quando ele escreveu João, a sua língua se desembaraçou, e ele começou a glorificar a Deus, a louvar a Deus, e aí as pessoas disseram, mas o que vai ser desse menino? O que virá a ser esse menino? Eu fico pensando, o que virá a ser cada menino, cada menina que é aqui da Igreja Batista Primeira de São Caetano do Sul. E aquele pai, ele disse claramente, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Irmãos, os nossos filhos, quer queiramos ou não, ou eles serão escravos de Satanás, ou servos do Deus Altíssimo. No mês da família, pense nisso, o meu menino, a minha menina vai ser um servo do Deus Altíssimo. Temos que trabalhar. E por que não dedicá-los para que eles possam ser grandes diante do Senhor e possam alcançar aqueles que nunca ouviram? Lembra das últimas palavras de Jesus, até os confins da terra. E por que Jesus não voltou? Porque tem muitos que nunca ouviram. Eu creio que Pedro nos dá a resposta. Para Deus, um dia como 1000 anos como um dia, mas ele não retarda a vinda dele. Mas ele está esperando que pessoas se arrependam e venham realmente à salvação em Cristo. Aquilo que eu mencionei da janela 014 está ali, a estatística, que se convertem antes dos 4 anos, mais ou menos 1%, 2%. Mas tem crianças, como o exemplo da minha filha que eu falei de 3 anos. Os que vão de 4 a 14, 85%. Isso varia de um lugar para o outro. Os que se convertem de 15 a 30 anos, 10%, 12% pode ser em alguns lugares. E a grande minoria é com os idosos. Agora, você sabe o que é fazer investimento financeiro? Quando a gente faz investimento, a gente investe onde vai render mais. Ninguém é maluco de investir o dinheiro numa coisa que não rende nada. Mas na obra missionária, nós somos doidos, assim, nós não sabemos investir. Nós investimos pouco na janela 414. Investimos pouco. Temos que ter, eu não sei, eu estou 53 anos, tem muitos pastores que não acreditam na evangelização de crianças. Não, deixa ele crescer, depois dos 12 anos. Depois dos 12 é tarde demais. Na verdade, o diabo ataca exatamente a infância. Então, investir
nessa janela realmente é um grande desafio. O assunto é muito grande, mas eu quero que você leia comigo essas duas frases de Harry Wisby. Harry Wisby, ele escreveu muitos livros, ele tem um programa radiofônico extraordinário. Ele tem a Bíblia, a PEC tem uma Bíblia chamada Bíblia de Recursos. Ele é quem faz a apresentação dessa Bíblia. Vamos ler a primeira frase ali? Eu vou pedir o seguinte, só as vozes femininas vão ler a primeira frase. Vamos ver se quem fala mais bonito são as meninas ou os meninos aqui. Tá? As meninas podem ler a primeira frase? Quer... Irmãos, isso é uma coisa notória. As crianças estão na mira do inimigo de uma forma violentíssima. É questão de vida ou morte. Não vamos perder os nossos filhos. Não vamos perder. Vamos orar por eles continuamente. Você não vá dormir sem você ir primeiro lá onde seu filho dorme. Mesmo que ele já está dormindo, você se ajoelha lá, coloca a mão na sua cabeça e abençoa esse meu filho. Faça isso, ore pelos seus filhos. É uma questão de vida ou morte. Agora vamos os homens ler a outra frase. Amém? Irmãos, nesse mês da família, vamos olhar para a janela 414. Vamos investir tempo, atenção. Vamos ver, lembra da Joquebede? A Joquebede, a princesa, leva esse menino e cria, vou te dar o salário. Eu não sabia se esse menino ficou 3, 4 anos lá, até ser desmamado, mas ele foi educado em toda a sabedoria do Egito. Ele era um camarada extraordinário, homem potente, mas veja bem, aquilo que a Joquebede... Eu quero muito conversar com a Joquebede quando me encontrar com ela. Eu falei, Joquebede, você foi uma mulher extraordinária. Ela investiu no seu menino. Hoje eu fico muito triste, os pais já mandam os filhos ainda beber para a escola, fica o dia inteiro fora. Não tem, é uma coisa assim, a gente por uma questão de ter um maior conforto, para ter dinheiro, para ter algum, não sei o que a gente quer. E você acha que a vida é essa, irmão? Sinceramente, eu vou abrir meu coração aqui. A vida é essa. Você trabalha para a criança estudar 20, 25 anos, para poder ter um curso, se formar, para depois conseguir um emprego, ficar 35 anos trabalhando num bom emprego, para depois se aposentar e gastar todo o dinheiro com remédio. É isso aí que é a vida. É para isso que a gente vive. É uma escravidão estranha essa daí. Nada contra você ter um bom emprego, nada contra você ter uma faculdade, nada contra nada disso. Mas o fato é o seguinte, pouco nós temos feito na questão espiritual, de fazer que os nossos filhos cresçam grandes nas coisas de Deus, é essa que é a questão. E realmente a gente tem que ver, nós vamos embora. Eu daqui a pouco estou indo embora. Aliás, é comparavelmente melhor partir e estar com Cristo que estar aqui. Mas enquanto a gente está aqui, temos que trabalhar. Mas quem é que vai nos substituir? Quem é que vai ser? Como é que vai ser a próxima geração? E a gente está vendo hoje... Você sabe que as crianças que nasceram em 2025 já são chamadas da geração beta. Porque tem a geração alfa, né, que foi até agora, 24. A geração beta, que nasceu agora, que vai até 2039... é considerada a geração que vai ficar imersa na inteligência artificial, na IA. É uma coisa, o que vai ser dessa geração? Irmãos, o desafio é muito grande. Nós temos que abrir os nossos olhos para poder ganhar as crianças realmente. Eu vou precisar parar porque o tempo vai embora e eu não posso continuar falando, mas olha, se você olha para o mundo nessa janela, olha como é que a criança está. Eu só vou mencionar, na área educacional, desassistida. O nível de escolaridade é trágico, é terrível. Na verdade, o que nós temos é um monte de crianças analfabetas funcionais. É uma tragédia. Na área realmente familiar, desorientadas. Os pais não estão dando a orientação necessária para os seus próprios filhos.
a correção. Os pais estão deixando de exercer sua função de pai e de mãe. Você é pai. A gente coloca tudo na mão da criança que ela decide. Não, você tem que dizer o que é, tem que orientar. Na área física, agredida. Enquanto nós estamos aqui nessa reunião, aqui, desde que começou, a cada 15 minutos tem uma criança entrando no hospital vítima de maus tratos. Quantas crianças são, sem falar das crianças que são humilhadas psicologicamente, enredadas na religião, abusadas, o abuso. E o abuso não está só lá fora, não. Tem abuso dentro das nossas fileiras de igrejas cristãs. Em Santos, teve uma senhora que me procurou para dizer assim, pastor, olha, meu filho de 6 anos foi abusado pelo pastor da igreja. O meu marido comprou um revólver, ele queria realmente matar. E havia uma voz que me dizia assim, onde é que estava o teu Deus que permitiu isso? Imagina a aflição de uma pessoa nessa condição. Irmãos, as crianças, a gente tem que deixar de ter ideias muito românticas, elas precisam muito de serem realmente alcançadas, porque, olhando para o mundo, as crianças são realmente exploradas. Se você olha para a igreja, muitas vezes é negligenciada. Poucas pessoas habilitadas para poder trabalhar com crianças, poucas atividades que envolvam as crianças realmente numa vida saudável dentro da igreja cristã, não tem material didático apropriado, falta de interesse em investir, e o pior de tudo, pouca convicção quanto à salvação. Essa é uma coisa que a gente observa em muitos lugares. A questão, por exemplo, se você olha para a Bíblia, a criança é preciosa. Eu não vou olhar tudo isso aqui, mas Provérbios 22:6, todo mundo sabe de cor. Ensina a criança no caminho que deve andar, ainda quando for velho, não se desviará dele. Deuteronômio 6. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, todo o teu entendimento, esta palavra estará no teu coração e tu as inculcarás aos teus filhos, porque a boca fala do que o coração está cheio, eu preciso estar cheio da palavra. E para mim estar cheio da palavra, eu tenho que ter amor a Deus de todo o coração. Então, é uma coisa tremenda. E eu quero que você agora, todo mundo junto, homens e mulheres, podem ler esta frase aqui, que é de Deus mesmo, essa não é de ninguém. É uma frase de Deus, quando ele escolheu Abraão, o que Deus disse? Vamos ler juntos? Presta atenção agora nessa frase. Por quê? Vamos lá. Porque eu o escolhi. Essa palavra é para mim e para você. Eu escolhi você. Eu escolhi você para quê? Para que você ordene os seus filhos e a sua casa. Ordene. É nossa missão. É a coisa mais importante para que eles possam realmente guardar o caminho do Senhor. Eu preciso correr aqui. Aí, já falei da experiência, né, dessa idade. A criança, por que a maioria se converte nessa faixa de 4 a 14 anos, antes dos 15? Ela facilmente reconhece que é pecadora, uma fase da vida que é mais fácil crer. Uma coisa que você percebe, a pessoa se tornou adulta e ele começa a ser cético com tudo. E outra coisa, ela está menos presa a vícios e pecados. A maioria dos pastores, os bons pastores, eles têm uma experiência desde a infância. Vocês já ouviram o testemunho do pastor Neto? Ele se converteu ouvindo a história de Samuelito, não foi? Menino ainda. É uma coisa impressionante. Então, é uma idade realmente... A experiência de... Não dá tempo de a gente contar aqui. E aí você olha para o desafio, quantos milhões de crianças em toda parte do mundo. Só no Brasil são mais de 60 milhões de crianças, o desafio é muito grande. E a gente tem que ser uma bênção para essa janela 414, culto doméstico, clubes bíblicos em casa, EBD, EBF, campanhas. Opa, corri demais ali. Mas é muita coisa que a gente pode fazer. Então, que o grupo de missões da igreja pare para ver o que nós vamos fazer para alcançar mais as crianças, entendeu? Vamos investir para alcançar mais e mais as crianças. E, finalmente, olhe para a janela 414 com dedicação, com amor, com fé, com esperança, com urgência. Sabe por quê? Jesus disse, não é da vontade do Pai Celestial que pereçam só desses pequeninos. As crianças podem
se perder, infelizmente. Janela 014. Vamos ler juntos isso aqui. Esse aqui foi um pastor da primeira igreja batista lá de Buenos Aires, Samuel Liberty. Eu estive com ele numa oportunidade, no final do século passado, numa conferência lá sobre crianças. Olha a frase que ele disse aqui. Vamos ler juntos? As crianças são as mensagens viventes que mandaremos para uma época futura na qual não estaremos. Que coisa tremenda. Eu lembro do meu avô, ele não está aqui, mas ele tinha um quadro na parede dos dois caminhos, largo e estreito. E os netos juntavam ali, e olha o caminho largo. A gente tem até medo, né, daquele negócio ali e tal. Ele não está mais aqui, mas ele lançou flechas, né? Nós temos que lançar flechas, vamos alcançar as crianças para Cristo. Você pode entrar em contato com a PEC, tem ali o site, a loja virtual, ela completa esse ano. Você vê que ela começou em 1937, está completando 85 anos. No final desse ano, haverá um congresso. Os irmãos gostam, eu vi que aí vão ter encontro nos Bourbon, vão ter encontro no hotel tal, vão ter encontro no acampamento. Invista para você participar do congresso da PEC. Vai ser na primeira semana de dezembro. O pastor Neto já foi preletor várias vezes lá desse congresso, uma coisa espetacular. Então você pode entrar em contato. 85 anos servindo ao Senhor. Tem aí tem o meu contato também. Se você quiser, tem o meu WhatsApp ali. Se depois quiser um cartãozinho, posso te passar. Eu gosto de escrever poesia. Escrevo poesia todo dia, todo dia, todo dia. Geralmente das 2 às 4 da madrugada é o meu horário de escrever poesia. Na verdade é assim, hoje eu escrevi uma poesia, falando aqui, meu Pai, Tu és o Deus onipotente. Aí eu, Senhor, com o Teu poder, me ajuda a ser um homem mais temente ao Senhor. Deus e Pai, Tu és o Deus onisciente, que meus pensamentos e meus sentimentos sejam de acordo com a vontade do Teu Espírito Santo. Senhor, Deus Pai, Tu és o Deus onipresente, que eu possa caminhar vale a pena a gente andar com Deus, irmãos, e conhecer mais o Senhor, ter mais intimidade com Jesus. Cristo Jesus em nós é a esperança da glória. E que nós possamos orar um pelos outros nesse mês da família, que o Espírito Santo com poder trabalhe no nosso coração, e Cristo se instale em nós, para que a gente possa compreender a altura, a largura, o comprimento e o amor de Deus que excede todo entendimento. E eu quero terminar, finalmente eu quero terminar, não voltou mais? Bom, as palavras de Jesus, voltou, né? As palavras de Jesus, até os confins da terra. Essas foram as suas últimas palavras. Agora, quais serão as primeiras palavras que ele vai dizer quando voltar? Se Jesus não voltar até 2033, pastor, né? Nós vamos estar comemorando em 2033, 2000 anos que ele foi pregado na cruz. Em 2000 anos ele saiu do túmulo. Será que vamos chegar até esse período? Nós não sabemos. Mas eu sei que ele vai voltar. Breve virá. Maranata, né? Vem. Agora, o que ele vai falar primeiro? Não está na Bíblia, mas eu vou dizer o que eu penso. Primeira coisa que ele vai perguntar para mim, para você, para cada um aqui, ele vai falar assim: você fez o que eu mandei? Você fez o que eu mandei? Sereis minhas? Você fez o que eu mandei? Que Deus nos ajude a obedecê-lo e fazer discípulos de todas as nações da terra. Amém. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor. Eu quero deixar uma pergunta. Vamos fechar os olhos. Se você já tem a certeza da sua vida eterna, já recebeu Cristo como seu Salvador, agradeça pela salvação. Se você ainda não tem certeza disso, você gostaria de, nesta noite, passar a ter essa nova vida com Cristo e a certeza de ir morar com Ele para sempre, você pode receber isto. Você tem que olhar para Jesus agora pela fé e dizer: Senhor Jesus, eu sei que sou pecador ou pecadora, mas eu creio que o Senhor veio ao mundo para viver a vida santa, pura, e morrer na cruz, derramar o seu sangue para perdoar os meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou, está vivo, e eu te convido agora para entrar na minha vida, pelo poder do teu Espírito Santo. Alguém
gostaria de fazer esta oração, fez esta oração comigo, levante a mão. Em casa também, você pode. Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém gostaria de fazer uma oração como esta? Quem fez a oração, irmã, fica em pé, onde você está. Fica em pé, aí. Você que levantou a mão, pode ficar em pé. Um dos irmãos da integração vai se aproximar da irmã e vai estar levando agora uma palavra, depois ele vai anotar o seu nome e nós vamos orar pela nossa irmã também. E o seu nome mesmo? Lucineide. Nós vamos orar pela Lucineide. Alguém ainda gostaria de tomar essa decisão? Fique em pé, onde você está. Ou levante a sua mão, sinalizando, e vamos também estar orando por você. Nós oraremos agora. Eu vou pedir que o pastor André venha aqui à frente, ele vai orar, pedir pela Lucineide, para que Deus possa abençoá-la, confirmá-la com o Senhor Jesus. Senhor nosso Deus amado, nós te agradecemos pela palavra que nós ouvimos aqui, Pai, que sabemos que veio do Senhor para nós, Pai. Muito obrigado pelo pastor Gilberto Celete, que permitiu que o Teu Espírito Santo falasse ao coração dele, que expôs a Tua palavra aqui para nós e permitiu que o Senhor falasse ao nosso coração também, Deus. Em nome de Jesus, nós em primeiro lugar queremos como igreja nos colocar à disposição do Senhor para alcançar as novas gerações, Pai. Nós queremos nos colocar à disposição do Senhor para falar com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos netos, com aquelas crianças que o Senhor colocar nas nossas mãos, Pai, para abençoá-las, Pai. Não agredi-las, não amaldiçoá-las, Pai. Nós pedimos perdão, Pai, porque infelizmente na nossa geração, na nossa sociedade, temos maltratado tanto as crianças, Pai. E nós queremos, Pai, experimentar uma virada a partir da nossa comunidade de fé, Pai, para levar o Teu Evangelho às crianças, Pai, e treiná-las para que elas glorifiquem ao Senhor com a vida delas, Deus. E nós também queremos pedir que o Teu Espírito Santo agora esteja na vida da nossa irmã, que tomou uma decisão, querendo que o Senhor Jesus esteja na vida dela hoje e para todo sempre, Pai. Que o Teu Espírito Santo faça morada nela e com a vida dela, ela possa glorificar o Senhor, possa abençoar outras pessoas, possa abençoar crianças e possa abençoar quem o Senhor colocar na vida dela, Pai, e viver uma nova vida com o Senhor hoje e por toda a eternidade, Pai. Obrigado mais uma vez por este momento e por esta celebração e pela Tua palavra em nome de Jesus.